Bem-vindo ao primeiro episódio do RosaCast, o podcast que aproxima você do mundo jurídico. E estreando com chave de ouro, nós temos aqui hoje o renomado advogado sul-matogrossense, Newley Alexandre Amarilha. Advogado desde 1982, eu sou nascido em 88, Newley, tenho 36 anos. E você... Eu sou velho, hein? Pois é, não é velho não. Experiente. E você advoga há 42 anos. É uma satisfação ter você aqui, é uma pessoa que foi um exemplo e continua sendo para mim. Eu que tive a oportunidade de passar a conviver mais próximo a você, a sua vida, seu escritório em 2006. À época você era uma liderança no estado, encaminhado numa campanha eleitoral de OAB, se não me engano, e eu tinha 18 anos. E aprendi muito andando e continuamos nessa amizade, que é o que a advocacia oferece pra gente, amizade verdadeiras. Verdade. E obrigado. Hoje a gente quer te ouvir um pouquinho, saber da sua vida, da sua história, da sua paixão, que já se transformou em amor pela advocacia, eu sei disso. É verdade. E queria ouvir um pouco da sua história. Bom, Lucas, eu fico muito contente de você ter me convidado, porque eu sou um sujeito, como todo advogado, que gosta de falar. Tá? E aí me dão um microfone com um charuto, aí então a gente vai falar horas. Mas olha, Lucas, então eu agradeço o convite, me sinto extremamente honrado. E agora, com todas essas loas que você teceu ao meu respeito, com muita responsabilidade, né? Para honrar todo esse cabedal a respeito do qual você se referiu. Lucas, eu praticamente queria ser diplomata. Isso era o grande sonho. Diplomata. E na época, isso eu estou falando de 1976, 77, quando eu fiz vestibular, não existia ainda uma faculdade como hoje existe de diplomacia. Né? Hoje as pessoas fazem o Instituto Rio Branco e lá se formam e viram diplomatas. Na época, embora você fizesse o concurso para o Instituto Rio Branco, você tinha que fazer qualquer faculdade e a partir do segundo ano você se habilitava ao concurso. Né? E aí a faculdade que eu entendi mais interessante foi a faculdade de Direito. E depois eu falo porque eu queria ser diplomata. E na faculdade de Direito, no segundo ano, eu simplesmente me apaixonei pelo direito. Inicialmente pelo penal, onde a gente depois teve alguma coisa ligada a direitos humanos. Que é o primeiro amor de todo estudante. Que é o primeiro amor. E aí, o que aconteceu? Nós vivíamos ainda a época da dura repressão. Vivíamos sob o Estado militar, né? Sob o domínio do militar. E os direitos humanos eram extremamente cerceados, direito de expressão. E isso me fez me apaixonar pelo direito. E eu nunca fiz concurso para diplomacia. A partir do instante em que no segundo ano eu verifiquei que advogar era o que eu queria, defendendo causas no início penais, né, e depois simplesmente estudando direito, eu virei advogado. E sou advogado, como você disse, há 42 anos. E vou morrer advogando, não penso em aposentar. Que alegria, Newley. E sua família? É do nosso estado? Como que começou? Veja, eu sou o mais velho de 4 irmãos. Né? Meu pai ainda é vivo, minha mãe faleceu, infelizmente, de Covid há uns anos atrás, 2021. Então, vivi uma infância muito pobre. Meu pai era sargento do Exército. Minha mãe, comerciante, para ajudar na casa, eu nasci em Campo Grande. Em seguida, meu pai foi transferido, quando eu tinha 2 anos, para Jardim. Lá nasceram mais 2 irmãos. Depois, retornamos para cá na década de 70. Começo de 70. 1970. E uma infância muito difícil, porque um militar, uma mãe comerciante, 4 filhos para alimentar. Tá? A gente teve assim ocasiões em que jamais faltou comida, mas a gente não tinha, assim, era um luxo comer carne todo dia. A gente comia carne 2, 3 vezes por semana, aí o resto tapeava com ovo. Tá? Então, o que a minha mãe e meu pai sempre disseram é o seguinte: o que nós vamos deixar para você é o estudo. Então, nós vamos deixar para você e seus irmãos o estudo. Aproveite e faça disso algo que você possa depois viver dele. E eu me agarrei a isso com uma crença assim praticamente dogmática.
E comecei a estudar muito cedo, a me dedicar aos estudos. Inicialmente gostava muito de geografia, história, português. Eu, com 7, 8 anos, sabia as capitais de todos os estados, de todos os países do mundo, brincava disso. Então, comecei a ler, na época, uma infância muito diferente da de hoje, né? Você não tinha televisão. Na época em que eu morei em Jardim, de 2 a 10 anos, o nosso, digamos assim, divertimento, além de jogar bola na rua, brincar de esconde-esconde, era ouvir rádio e ler. Você imagina minha mãe cuidando de 4 meninos, o mais velho tinha, eu com 6, o mais novo tinha 1. Então, menino, dá um tempo aqui, vai ler alguma coisa, né? E aí eu comecei a ter gosto pela leitura. Fiz o vestibular aqui na FUCMAT e depois me encantei pelo direito, como eu te disse, larguei mão da carreira diplomática, né, de aspirar a ser diplomata. E para mim foi assim uma grata surpresa, porque eu jamais imaginei antes que eu fosse gostar tanto de uma profissão a ponto de não querer fazer outra coisa. E jamais quis fazer outra coisa. Eventualmente, ocupei um cargo de secretário de Estado de Justiça durante 3 anos, mas voltei em seguida para a advocacia. Nela estou, nela vou continuar. Vou parar de falar um pouco agora para você, né? Newley, você falou que gostava de história, geografia, e eu sei que você deu aula em cursos preparatórios, cursos preparatórios de vestibular, e não era na área jurídica. Conta um pouco essa história. Olha, Lucas, eu, quando tinha 17 anos, me preparei para o vestibular. Eu fiz ao mesmo tempo o 3º ano com o cursinho, como se chamava na época, né? Não sei como é que é hoje. E no cursinho, o meu professor de geografia me convidou para dar aula à noite, no intensivão. Então eu dei aula para muita gente que fez vestibular comigo. Foi muito curioso, né? Depois o pessoal me encontrar na sala e falou: pô, mas você não é professor? O que você está fazendo aqui, né? Eu falei: não, eu também sou vestibulando. E depois continuei para me manter na faculdade lecionando. Lecionava o cursinho, cheguei a lecionar até a 8ª série, sempre geografia. Jamais fui formado em geografia, mas como eu estudava, gostava muito, entendiam que eu podia ser professor, então eu lecionei primeiro, 8ª, aquele tempo não tinha nona, né? 8ª série, primeiro científico, segundo científico, terceiro científico, cursinho. Aí eu comecei até lecionar à noite. Eu fazia faculdade à noite e lecionava de dia, de manhã. Então era uma forma que eu tinha de me manter, né? Eu ia de ônibus para a escola, voltava de ônibus. Eu fui ter um carro quando eu estava no 4º ou 5º ano de direito. Eu consegui comprar um Fusca usado. Minha mãe, na verdade, me ajudou, então eu pude comprar um Fusca, foi o meu primeiro carro. Aí tive vários Fuscas, né? Que o Fusca estragava, era muito caro para consertar, vendia assim. E aí me formei em 1981, dezembro, e aqui na FUCMAT, e em seguida fui para São Paulo fazer um mestrado. Fiquei 2 anos estudando na PUC, fui aluno de grandes professores, e ali a minha paixão pelo direito penal esvaiu-se, porque eu conheci o processo e conheci o direito civil. Fui aluno do professor Arruda Alvim, da professora Tereza Alvim, do professor Tércio Sampaio Ferraz, da professora Maria Helena Diniz, nomes assim com quem eu convivi e que fortaleceram mais ainda esse amor pelo direito. Eu tentei escrever a minha dissertação de mestrado, mas como eu passei a trabalhar, eu não tive como prosseguir. Escrevi alguns capítulos e abri mão, porque eu continuei lecionando, advogava, e ainda tinha que escrever. E não consegui terminar, abandonei. Mas concluí todos os créditos. E desde aí eu advogo, com bastante intensidade até hoje. A advocacia puxa a gente, né, Newley, de uma maneira avassaladora para dentro do escritório, para relacionamento e convivência com os clientes, com os colegas. É mais ou menos isso, né? É exatamente isso. E mais, né, Lucas? Isso é uma questão pessoal. Eu acredito que quando você se dedica a algo, você passa a gostar daquilo com mais intensidade
E isso te dá uma retribuição, que é exatamente a de fazer aquilo bem feito. Então, eu acho que o que aconteceu comigo foi exatamente isso. À medida em que eu investi na advocacia, a advocacia investiu em mim, retribuiu, me dando não só excelentes relacionamentos profissionais, conhecendo pessoas, fazendo amizades, né, e podendo, de um ponto de vista, digamos assim, de conforto, né, constituir uma família, dar conforto à família e, enfim, me possibilitar viver disso. Tanto é que eu deixei de lecionar em 1999. Né? Nos primeiros anos foi muito importante eu lecionar, porque não só pelas relações que eu construí, amizades que eu fiz, mas era importante financeiramente. Porque você sabe que a advocacia, ela demora para dar resultado. Sobretudo quando você faz uma advocacia que é autônoma. No começo, eu advoguei para uma empresa que hoje até mudou de nome, é Copagaz. Eu fiquei... de manhã eu ia à Copagaz, recebia um dinheiro importante, à tarde ia para o escritório e à noite eu lecionava na faculdade. Então esse foi a minha vida assim até 1999, quando eu deixei de lecionar. O último ano em que eu lecionei foi 2000, aliás. 2000 foi o último ano. Então há 24 anos eu deixei de ser professor. Ainda encontro muita gente, lecionei muita gente, então, seja geografia, seja direito, construir relações importantes através disso. Mas você fala que deixou de ser professor em sala de aula, né, Nilê? Porque o professor também, ou o mestre, é a presença, né? É a convivência, né? E eu vejo que você, assim como alguns baluartes mesmo da advocacia do nosso estado, permanece com essa generosidade, que é de conviver com o advogado mais novo, com menos experiência, não só do seu escritório, mas de ter essa grandeza, vamos dizer assim, de conversar, de receber, de dar conselho. Eu mesmo, algumas vezes na minha vida, desde quando eu era acadêmico, você não vai nem lembrar provavelmente, algumas vezes eu fui até você para pedir conselhos. Eu lembro que uma vez, antes de me formar, eu fui até você para perguntar como que se fixavam honorários. Você conversou bastante tempo comigo, me deu bastante do seu tempo. No final você me mostrou que se ficasse preocupando exclusivamente com honorários, ou primeiramente com honorários, era uma bobeira. Você tinha que se preocupar com um monte de coisa antes disso. Então, acho que é isso que a pessoa mais experiente pode fornecer porque é mais jovem, né? A presença e a convivência, né? Que é a indicação de um caminho, né? Por onde andar, traçar a história, né? Obrigado. Lucas, você sabe bem que a advocacia tem diversas nuances, né? Eu acho que a principal delas, pelo menos a mim me pareceu que é a principal, é de me preocupar em fazer um trabalho bem feito antes de tudo. Obrigado, Eliseu. E jamais colocar o dinheiro em primeiro lugar. Talvez nem em segundo. Tá? Porque você vai ser reconhecido na medida do seu trabalho. Eu não acredito que algo possa ser mais significativo para mostrar quem o advogado é do que o trabalho que ele faz. E uma coisa que eu aprendi desde cedo foi que a maior recompensa que eu receberia ao advogar era eu me sentir satisfeito com o trabalho que eu executava. Então eu me esmerava, pesquisava, na época que não tinha Google, né? Você imagina como que era a pesquisa. Você acha que pegou ainda um finalzinho disso? A pesquisa era dificílima, porque era volume por volume. Né? Às vezes tinha revistas que faziam um índice, como a revista dos tribunais, um índice no final do ano. Mas se você fosse pesquisar 10, 15 anos, eram 10, 15 livros de índice que você tinha que manualmente, aí você separava. Então, eu acho que isso fez com que eu me sentisse um melhor advogado, me sentisse mais seguro, pudesse transmitir essa segurança aos clientes e, ao mesmo tempo, me dedicar cada vez mais, porque é uma coisa que se autoalimenta. Então, na medida em que as pessoas às vezes olham pra gente, né, e dizem, pô, esse cara teve sorte, né? O nome da sorte que eu tive foi trabalho. Porque, mas ele estava lá na hora certa. Eu estava na hora certa, talvez, porque trabalhei para chegar lá. Né? Isso é importante. É evidente que é importante você ter relações,
ter contatos, né? Criar uma rede de amigos, mas eu acho que o fundamental é quando você for instado, né, a exercer a sua profissão, você ter condições de fazê-lo e bem feito, porque aí você vai ser lembrado, vai ser mais vezes chamado. E o bonito ainda da nossa profissão é que você pode prover o seu sustento da sua família fazendo tudo isso, né? E se eu for fazendo o que você gosta, né? Saúde, Lucas. Saúde. Um Negroni e uma Coca Zero. Tá valendo. Acabou de chegar aqui o Haroldson Zatorre, um querido amigo advogado, criminalista. E daqui a pouco a gente vai conversar com ele também. Beleza. Nildo, enquanto você falava, eu pensei duas coisas. Primeiro, você relatou que deu aula antes de se formar, mesmo no ensino médio. Sim. E na época da minha faculdade, também no 9º semestre, criaram na minha faculdade uma matéria chamada Seminário Integrador, que era para acadêmicos darem aula para o último ano, era no último e no primeiro ano, ou no primeiro e segundo semestre, e para que pessoas mais experientes dessem testemunho de vida, da sua história, da sua profissão, mais ou menos, inclusive, a nossa conversa hoje, e como eu disse, para os acadêmicos selecionarem. E eu me lembro que eu dava uma aula chamada Constitucionalismo e o Direito Público, que era a função do constitucionalismo. E me lembro que essa palestra, esse tema, eu escutei de um outro amigo nosso, o Leonardo Duarte, que é mais um exemplo a mim de como a convivência, a presença de advogados mais experientes impactam na vida de acadêmicos ou de advogados mais novos. E participando desse seminário integrador, dando aula para meus colegas na faculdade, despertou em mim essa vontade de lecionar, de dar aula. E aí o impulso de fazer mestrado, que mais adiante eu acabei fazendo também, fazer estágio no escritório, cujo titular tinha mestrado, foi seu estagiário, que é o André Borges, passou por você também. Trabalhou comigo, né, como advogado também. Pois é, e me desenvolveu essa vontade. Mas ao mesmo tempo, então eu tracei meus planos, os meus projetos. Muitas vezes a advocacia, ela escolhe o nosso caminho, ela escolhe o nosso projeto. Algumas vezes a gente fica pensando, puxa, não foi isso que eu pensei, eu queria andar por ali, eu queria andar por aqui, mas me parece, e é isso que eu quero consultar você, que você caminhar por uma trilha que a vida te ofereceu, que a profissão te trouxe, e não aquela que você planejou, escolheu, não significa que você está andando errado. Claro que não. Muitas vezes a gente pensa na faculdade inteira, eu quero ser especialista, mestre ou doutor em direito penal, que é realmente a primeira paixão de todo advogado. Mas o decorrer dos anos, a atividade mesmo de estagiário, no escritório A ou B, te leva para outro caminho. Como que foi isso na sua vida? Como eu te falei, Lucas, a ideia inicial era ser diplomata. Né? Depois virei advogado. E enquanto advogado, no começo, eu não imaginava que eu ia ter um escritório. Né? Eu imaginava que talvez eu fosse me associar a algum colega, eu tinha algum receio de sozinho seguir adiante, né? Mas, como você disse, as coisas foram, de certo modo, se organizando além daquilo que eu planejei, que eu acabei criando um escritório, abrindo um escritório. O primeiro escritório foi na 14 de julho, entre a 26 de agosto e a Rua do Córrego, numa vila. Aluguei lá uma casa, o meu primeiro estagiário foi o Carlos Marques. Tá? Que alguns anos depois se tornou presidente da OAB. Presidente da OAB, isso foi, eu não lembro o ano direito. O Carlos tem essa data, acho que deve estar fazendo isso aí mais ou menos uns 38 anos, por aí. Tá? Então, aí começou. E a coisa foi crescendo. Depois do Carlos, para dividir as despesas, veio o Mendonça, o Silzomar Mendonça, que passou a dividir despesas com a gente. Né? Depois aí a gente mudou para um lugar vizinho, onde cabia um pouco mais de gente. Aí passou um tempo, veio o André Borges, aí vários estagiaram comigo, né? Gente que hoje é juiz, gente que de vez em quando eu encontro aí. Então, Lucas, o importante para mim, mais do que um coaching, né, é você acreditar em você e seguir adiante. E ter calma, ter paciência. A advocacia é uma semente que você planta e que é uma árvore que dá fruto depois de algum tempo.
Não é plantar soja, que você planta em setembro e colhe em janeiro. Não. A safra é mais longa. A safra é mais longa, só que o fruto ele é muito mais utilizável, é mais durável. Né? Então, eu sempre que falo para jovens advogados, seja, poxa, doutor, tá difícil aí, como é que foi com você e tal? Nossa, olha, foi muito difícil. Eu fui comprar o meu primeiro carro zero, que foi um Monza, né? Eu lembro, todo mundo lembra do primeiro carro zero que comprou. Eu fui comprar o meu primeiro carro zero com quase 10 anos de advocacia. Até então eu comprava carro usado. Né? Melhorava um pouco aqui, partia de um 75 para um 76, e exatamente porque a advocacia é assim. Agora, na medida em que você vai se robustecendo, aumentando a sua carteira e, sobretudo, tem o seu trabalho falado pelos seus clientes, o meu escritório nunca teve placa. Né? No começo até tinha uma plaquinha pequenininha na porta lá da casa da vila, que eram várias casas, né? Você tinha que colocar uma identificação. Mas depois, fora essa plaquinha, nunca teve placa. Porque eu sempre acreditei que a melhor propaganda é o seu trabalho bem feito. E veja, existem, você sabe bem, aqui eu não preciso ser, digamos, muito explícito, existem atalhos. Mas você pega esses atalhos uma vez só. Não pega mais. Então... E não te levam muito longe, né, Newley? Não te levam longe. O advogado tem que entender que o maior patrimônio que ele tem é o nome que ele constrói. E o nome que ele constrói não é simplesmente o fulano, é tudo aquilo que vai com o trabalho que ele fez. Então, começou a trilhar uma trilha, que é essas que eu falei, do atalho, a sua advocacia é curta. Você passa a ser marcado. Né? Você passa a ser o sujeito que faz só aquele tipo de coisa. Então, é uma coisa assim que eu acho que eu herdei isso muito. Minha mãe, mais do que meu pai, me cobrava muito. Né? No sentido de ser reto, de não fazer coisa errada. Né? Isso, de tal forma, introjeta em você que você não consegue nem quando você quer fazer. E eu agradeço muito de ter tido paciência e poder hoje, depois de 42 anos de advocacia, poder continuar advogando. É uma coisa que eu estudo todos os dias, não tem um dia que eu não estude. Ontem eu fui ao escritório, era domingo, né? Porque é uma coisa que me chama. Eu não consigo ter algum processo e dizer, não, deixa para depois, vou fazer esse prazo no último dia, não. Eu preciso fazer o melhor de mim. Pode não ser o melhor, mas de mim vai ser. É o melhor de você. O melhor de mim. Eu acho que é isso que basta pra gente. Né? A gente aprende lá nos provérbios, né? nas frases que a gente aprende em latim, que ad impossibilia nemo tenetur. Ninguém é obrigado ao impossível. E mesmo na advocacia. Né? O possível nosso, a gente tem que esgotar. O impossível nunca. Mas o possível nosso a gente tem que esgotar. E eu garanto a todos, né, que assim como era, é e vai ser sempre assim. Dê o máximo de si e você será recompensado. Isso não tem qualquer cunho religioso, não tem qualquer cunho esotérico. Isso é uma verdade que brota de uma prática. E essa prática é essa. Quanto mais você advogar, melhor você vai fazer. Né? Mais melhor você, se é que tem o mais melhor, né? Vamos colocar aí um vício de linguagem. Mas sem dúvida. E falar nisso, Lucas, uma coisa que eu queria pontuar é a importância do estágio. Já que eu sei que você tem digamos assim, um público, né, jovem, até de acadêmicos, o estágio é fundamental, porque a advocacia é prática. E quanto mais cedo você pratica, mais bem você vai continuar praticando ou vai aprender essa prática. Então, jovens acadêmicos, busquem um estágio. Ainda que você vá fazer concurso, vai ser juiz, vai ser procurador, vai ser promotor, o que seja, a prática do estágio é fundamental. E é um belo testemunho que você dá, Newley, de verdade mesmo, né? De coisa concreta, de valores, porque
um advogado com 42 anos de profissão que vai ao escritório aos domingos. Seja para revisar uma peça, para dar uma revisada na própria agenda da semana, nos compromissos. A advocacia acho que é isso, né? Quem quer advogar a vida inteira precisa se dedicar. E essa dedicação, como eu te disse, Lucas, eu acho que, eu não sei se as demais pessoas pensam assim, mas ela retribui dessa forma. Eu me sinto extremamente, embora eu tenha 65 anos, eu me sinto assim, com a mesma energia que eu tinha quando eu comecei a advogar. É impressionante, não tenho, eu não canso, né? Não canso, todos os dias. Agora, para mim fica mais difícil o seguinte, né? As pessoas passam a me procurar cada vez mais com casos mais difíceis. Ninguém mais fala assim, olha, eu tenho aqui 100 milhões para receber, você não quer executar, esse cara tem patrimônio, você vai receber 10 milhões de honorários. Isso não existe. Né? Eu passo a ser procurado assim, por coisas extremamente complexas, eu gosto muito disso. Nós extremamente bem atados. Bem atados. Eu gosto disso porque eu sempre consigo, até hoje consegui, desvendar, né, um aspecto novo, dar uma outra visão, e isso graças à experiência. Porque isso acontece, hoje aconteceu isso, né, de alguém me procurar e eu olhar e verificar um outro aspecto que não tinha sido verificado. Há umas 2, 3 semanas a mesma coisa. Então, esse talvez seja o fardo que deve carregar um advogado mais experiente, é as pessoas entenderem que os casos mais complexos ele vai resolver. Olha, eu tenho energia e quero continuar resolvendo, mas, gente, de vez em quando me leva uma coisa mais fácil, né? Mas eu sou testemunho dessa sua energia, viu, Nilden? De estar no tribunal, despachando, entregando memorial, preparando a sua sustentação oral, sendo também, pensando também no próprio judiciário, que muitas vezes tem muito serviço, e algum processo, às vezes você não precisa fazer sustentação oral, você só entrega memorial, falar pouco, escrever pouco, porque o judiciário também sofre com a quantidade de processos, é um volume invencível. Lucas, desde que eu lecionava, eu dizia aos alunos, e isso até em benefício próprio, a concisão é uma virtude. Por que eu dizia isso? Porque as provas eram dissertativas, e o aluno, muitas vezes, escrevia uma folha inteira para dizer, professor, mas eu não errei tudo, tem um pedacinho aí que você tinha que dar meio ponto. Então, eu fazia as provas e contava as linhas que o aluno tinha que responder. Ele dizia o seguinte, escreveu fora da linha, aonde a linha acaba, eu não vou ler, porque a concisão é uma virtude. E isso hoje é fundamental. E é uma forma, inclusive, Lucas, que eu acho que a advocacia tem que se preocupar. Porque hoje o judiciário está extremamente pressionado pelo CNJ. Em que termos? O CNJ foi pensado para uma finalidade e hoje o CNJ ele desempenha uma outra função. E é lamentável que essa transformação tenha ocorrido em detrimento da rigidez do judiciário. Porque o CNJ hoje exige do juiz produtividade. O juiz tem que decidir, ele tem 1000 processos, não pode ficar com mais de X processo concluso por mais de X dias. Dane-se. Hoje na capital, falar aqui em Campo Grande, que é a realidade que a gente conhece e convive, um juiz tem 2 assessores. Então, é humanamente impossível esse juiz que recebe uma carga de milhares de processos por mês examinar um a um com a devida atenção. É impossível. É humanamente impossível. Então, eu acho que nós deveríamos, enquanto advocacia, discutir com o judiciário como que isso pode ser resolvido. Como que se pode fazer esse omelete sem quebrar esse ovo? É impossível, tem que quebrar o ovo. Mas vamos quebrar junto. Vale dizer, nós advogados temos que, quando formos peticionar, sermos concisos, objetivos, diretos. Né? Eu acho que nada mais vale hoje do que aquele famoso brocardo em latim que a gente aprendeu na faculdade. Né? O juiz conhece o direito, dame factum, dabo tibo ius. Porque hoje eu pego petições, às vezes, para contestar iniciais
ou mesmo petições de cunho interlocutório no processo, onde existe um Ctrl-C, Ctrl-V de dezenas de acórdãos, né? Dezenas de citações. Ninguém lê isso, o juiz não tem tempo e não vai ler. O juiz vai ler o pedido, aquela emendazinha que tem lá no final, isto posto, o resto, porque não tem tempo. Então, o que eu acho que devia fazer? O que se devia ser feito? Eu acho que a advocacia precisava se reunir com o judiciário, com o juiz, não com o CNJ, e verificar como que este problema pode ser corrigido. E depois pressionar o CNJ, junto com o judiciário. Porque nós não queremos uma justiça de qualquer jeito. Nós queremos uma justiça justa. Uma justiça que efetivamente seja produto de uma análise dos fatos que foram levados pelo advogado, que são fatos pertinentes à parte, ao judiciário. Essa justiça de qualquer jeito, que parece é a justiça que o CNJ quer, nós não queremos. E você diz isso, e eu fico pensando aqui, eu vejo o judiciário como vítima disso também. A nossa Constituição escancarou as portas do acesso à jurisdição. Todo mundo tem o direito subjetivo a provocar e receber uma resposta justa do Poder Judiciário. Mas é uma promessa tão grande que ela acaba não sendo cumprida. Nós, advogados, reclamamos. Eu quero o direito de ser lido, de ser ouvido. Por outro lado, esses dias eu li um artigo num jornal de grande circulação de São Paulo. Eu não vou mencionar agora, não é por nada, porque eu não estou me lembrando, mas em breve eu vou abordar esse assunto no nosso Instagram. Em 2023, a ministra Rosa Weber, na presidência do Supremo Tribunal Federal, proferiu mais de 36 ou 38 mil decisões. Em 2023, o articulista, que é um professor de uma universidade de ponta no estado de São Paulo, já eu vou me lembrar, se não me engano, a Fundação Getúlio Vargas. Deve ser o Schuller. Provavelmente. Ele dizia, olha, contando horas úteis, dias úteis, a ministra teria que ter lido, para proferir essas decisões, 200 páginas por hora. Quer dizer, isso não é justiça, Newley. E de alguma maneira os tribunais estão sofrendo isso também. Assessores tendo que produzir 4, 5 votos por dia. No fórum vai estar a mesma coisa. E o judiciário também não está satisfeito com isso. Talvez seja um problema insolúvel. Mas para ter a certeza disso, inclusive, nós precisamos colocar o dedo na ferida. Nós, advogados, com o judiciário, com os outros atores, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública. Porque do jeito que está, nós sabemos que não dá. Por outro lado também, eu como advogado, e inclusive já conversei com você sobre isso, me esforço o máximo para fazer um trabalho de formiguinha, para colocar o meu grão de areia ou tirar o meu grão de areia, que é fazer petições enxutas, falar pouco quando vou entregar um memorial, falar pouco quando faço uma sustentação oral. E é muito difícil, Nilio, fazer uma petição pequena, mas muito difícil. Você gasta muitas horas para fazer uma petição curta e gasta pouco tempo para fazer uma petição longa, né? Então, eu acho que é um problema mesmo que hoje causa sofrimento para todos os operadores ou para todos os atores do sistema de distribuição da justiça. E a advocacia é mais um desses atores. Mas eu queria saber de você agora um ou alguns processos que marcaram sua carreira na advocacia. Ô Lucas, muitos processos. Tá? O primeiro que me ocorre aqui é que uma vez eu fui contratado por um sindicato de pescadores para questionar um decreto que proibia a pesca na época da Piracema. Logo que começou essa história de proibir a pesca na Piracema. E eu recebi no meu escritório uns pescadores e eles foram tentar me convencer, porque eu falei, olha, eu só pego uma causa quando eu acredito nela. Porque isso é uma coisa, fica muito mais fácil você, advogado, advogar numa causa que você acredita, né, do que numa que você não acredita, óbvio. Nas que eu não acredito, eu nem advogo, porque eu vou advogar mal. Até porque o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Exatamente, eu vou advogar mal. Eu digo, olha, eu não acredito na sua causa, eu não vou advogar. Ah, doutor, eu preciso ganhar um tempo. Que eu falo, bom, então contratar qualquer um, porque para ganhar tempo eu vou comprar muito caro. Então veja, e esse pessoal foi ao escritório, os pescadores, me explicarem, isso foi em 1980 e alguma coisa, foi logo que eu comecei a advogar. Por que era errado proibir a pesca na Piracema? Eles me disseram o seguinte, doutor, o peixe que vai desovar
não come. Não adianta eu jogar a isca que ele não vai pegar. Então, isso é uma coisa, doutor, que nós observamos na beira do rio. Então, se a gente joga um anzol e um peixe vem e fisga, ele não ia desovar. Então, doutor, por isso que pode pescar na Piracema. Então, eu achei muito divertido isso. Obviamente que a gente perdeu, né? Porque o tribunal na época não teve. Depois, porque a pesca foi proibida de uma maneira, salvo engano, na época, total. Hoje em dia é proibida a pesca, mas aquele que pesca no barranco e vive da pesca, acredito eu que possa jogar a linha. Não sei Para como é que funciona. subsistência mesmo. Para Né? subsistência. Exatamente porque o peixe que vai desovar, segundo eles me falaram, não come. Então é um peixe que não vai pegar jamais. Agora, é claro, tarrafa, rede, isso aí sempre foi condenável. Mas essa foi uma causa que me trouxe assim, muita. Na época, eu fiquei muito alegre de defender um povo simples. Eu nem lembro quanto que cobrei, se cobrei. Deve ter cobrado alguma coisa, obviamente, porque eu acho que é fundamental o advogado, ou ele cobra, ou ele declara que trabalha pro bono. Né? E a gente faz muitas coisas pro bono no escritório. Mas eu acho que é fundamental que haja esse, digamos, discrimen. Né? Então essa foi uma causa assim que você, agora, faz tempo que eu não lembrava dela, lembro até hoje dos pescadores, foi uma coisa muito gratificante, embora eu tenha perdido a causa. Foi um mandado de segurança contra um decreto, salvo engano, do governador Marcelo Miranda, que foi o primeiro que fez esse decreto. Né? Perdemos. Eles lamentaram demais. Mas isso é da vida, né? Perder causas nem sempre significa que você perdeu. Eu ganhei muito, conheci esse pessoal, conheci aquela parte, né, do direito que eu não conhecia, enfim. E há outras, né? Agora, muitas a gente acaba ficando muito, e é preciso o advogado saber disso, quando você perde uma causa, você fica muito chateado, muito. Né? Mas a chateação não é propriamente porque você perdeu, é pelo modo como você perdeu. Quando você perde uma causa, por exemplo, onde você tendo direito, você perde por um aspecto outro. Né? Agora, é da vida, a vida não é justa, sabemos todos disto, e na advocacia é a mesma coisa. Embora a gente esteja atrás de justiça, muitas vezes o seu cliente tem razão, mas não consegue demonstrar ou não consegue convencer o judiciário de que a razão está com ele. Então, aí é uma questão, o direito é a ciência do dever ser, e a vida não é como deve ser. Então, é preciso que o advogado tenha, de certo modo, essa consciência, né, de que ele, por mais super-homem que queira ser ou deva ser, não é. E algumas vezes também, né, Newley, o cliente te apresenta algum elemento, não é o seu caso, você impetrou um mandado de segurança, a matéria estava toda ali... matéria de direito, né? Matéria de direito, e o que precisava de matéria fática, era pré-constituída, estava com a inicial. E, aliás, se você defendeu uma tese inovadora, certamente à época perante o órgão mais importante do judiciário estadual, né? Porque provavelmente o pleno do tribunal ou o órgão especial já havia, né? Não tinha, era o pleno. Era o pleno? Era o pleno. E aí a importância do advogado também, né? Voltando nisso. Porque nós que arejamos a justiça, né? Com as teses que nós colocamos no Poder Judiciário. Porque se um dia tiver máquina decidindo, quem que vai trazer tese nova? Ou máquina pedindo pelas pessoas? Quem que vai construir um argumento? Por mais que, poxa, isso aqui, não acredito que o peixe em período de reprodução não se alimente, né? Mas vamos enfrentar isso, vamos ver se ocorre mesmo. Claro, lógico. Porque até então ninguém dizia isso. Então acho que é o papel importante do advogado de construir tese. A jurisprudência é formada pela provocação do advogado, né? Sem dúvida. Por isso que o advogado não pode simplesmente, quando pegar uma causa, observar qual que é a jurisprudência e dizer, olha, é contra, olha, é a favor. Não. O advogado tem que ir além, ele tem que desconfiar, ele tem que, dentro daquilo que lhe é apresentado, extrair algo mais. E isso, Lucas, o estudo ajuda, obviamente, a dedicação
claro que ajuda também, mas a experiência, o empilhamento de casos nos quais você trabalha, ele acaba sendo extremamente útil. E hoje, o advogado, hoje não, sempre, né? O advogado tem que ser um pouco psicólogo, que o cliente te procura e você tem de, ao fazer a anamnese, que é como se chama quando o médico tem o seu paciente e dele extrai todas as informações na primeira consulta, essa anamnese, ela tem que ser extremamente equilibrada, porque muitas vezes você não pode ser só objetivo com o cliente. O cliente, ele tem muitas coisas que, nada obstante, juridicamente não sejam importantes, psicologicamente para ele é importante que ele diga para você. Ele quer dizer aquilo. Então você tem que ser paciencioso, né? E ouvir tudo, e de tudo que ele diz, é como se você passasse aquilo numa peneira, né? E aquilo que não é importante esvaísse e ficasse na peneira, aquilo que é importante você recolhe e com aquilo você vai trabalhar. Então isso é extremamente importante, né? Você ouvir o cliente e depois, obviamente, separar o joio do trigo e aquilo que é importante você colocar na sua petição, no seu arrazoado. Você falou agora mesmo em sustentação oral, né? E este é um aspecto, Lucas, que eu acho extremamente importante. Não só a sustentação oral, quando ela é feita formalmente no julgamento no tribunal, como quando você vai despachar alguma petição, algum memorial com o juiz. Então, o juiz precisa de fato, muito pouco de direito. E para você passar o fato, você precisa ter estudado o processo. Não pode ser uma coisa assim, uma leitura rápida. Conhecer capa a capa. Tem que conhecer o processo. Daí a importância dos honorários advocatícios. E aí eu falo, sobretudo, para os novos advogados. No escritório eu tenho advogados de 2, 3 anos de formado. E uma coisa que eu digo a eles é o seguinte: se você pegou uma causa, não importa quanto você cobrou, você tem que trabalhar como se você tivesse recebido na causa de R$1.000, 1 milhão. Sempre. Porque é o teu nome que está em jogo. Não pegou a causa, é a causa mais importante da tua vida. Não titubeie. Isso aqui me deu pouco dinheiro. Não faça isso. Isso é uma espécie de suicídio profissional. Então não pegue. Agora, é óbvio que os seus honorários devem ser medidos não só pela importância da causa que o cliente, a importância econômica da causa para o cliente, mas sobretudo pelo tempo do seu serviço. Você não, porque o cliente chega para você e fala assim: doutor, dá uma olhadinha nesse contrato. Isso aí tem até meme disso, né? Ou então o sujeito fala assim: pô, faz esse contrato para mim, um pouquinho. Eu não cobro, Lucas, jamais pelo tempo que eu vou gastar para fazer o contrato. Eu cobro pelo tempo que eu tive que estudar para fazer aquele contrato naquele tempo. Compreendeu? Então, se eu estudei 25 anos, eu vou cobrar os 25 anos. Mas você cobra caro. Bom, eu vou fazer o melhor contrato que eu posso. Né? Mas bom, por R$600 eu vou fazer um contratinho assim de uma folha para você. Não faça. Melhor não fazer. Não faça. Então, honorário não tem nada a ver com o tanto de empenho que você vai dedicar a uma causa. Honorário vem de honra. Né? Daí, porque antigamente, na Roma antiga, era uma honra você ser chamado por alguém para defendê-lo. E daí vem o honorário. A advocacia não é mercancia. Né? Como é que você vai medir aquilo que você vai cobrar? Você tem que medir pelo serviço que você vai ter e, naturalmente, pela possibilidade que o cliente tem de te pagar. Então, isso só o tempo vai te dizer como você faz. E há causas que eu pego, o escritório pega, menos pelo dinheiro e mais pelo prazer que vai te dar trabalhar naquilo. Não que isso vai ter uma repercussão midiática. Né? Às vezes tem uma causa ou outra que tem uma repercussão, que a imprensa se interessa, mas eu vou dizer para você que isso nunca me trouxe cliente. Jamais eu tive cliente porque meu nome saiu no jornal. Nunca. Os meus clientes sempre apareceram porque outros clientes bem falaram do trabalho que eu fiz, ou que o escritório fez, e aí outros clientes apareceram. Mas não se engane.
Eu acho, eu tenho Instagram, mas não uso. Né? Assim, eu uso, a minha mulher, que é também advogada, a Silmara, é mais nova que eu, então, não, você tem que ter Instagram. Tá bom, mas não uso o meu Instagram. Eu acho que a propaganda melhor que o advogado tem é o seu serviço. É o cliente que você bem atendeu falar para outra pessoa que você fez bem o serviço e, portanto, ele recomenda que você procure. E eu acho que, agora, é claro, isso não acontece da noite para o dia. Né? O sujeito abre o escritório hoje e ele quer ficar milionário amanhã. Isso não existe. Demora anos. Mas se ele investir, este é um investimento que tem um retorno assegurado a longo prazo. Eu acho que hoje, eu tendo 42 anos de advocacia, o que eu posso fazer para ajudar o pessoal que vem e quer começar a advogar é dizer o que deu certo comigo. Pode não dar certo com ele, mas, enfim, é o máximo que eu posso fazer. É passar uma experiência daquilo que eu vivi. É dizer o seguinte, companheiro, você vai nessa estrada, essa estrada tem buraco ali, você desvia para a esquerda, ali tem uma lombada, você diminui a velocidade. Isso eu posso fazer. Né? Agora dizer, vai dar certo, você vai chegar lá, isso é com cada um. Cada um tem sua história e nenhuma história se repete. Mas, na medida do possível, se você puder usufruir da história do outro para ter alguma, digamos, vantagem legítima, o faça. Conviver, né? Verdadeira amizade. A convivência, a amizade ou a relação entre advogados, isso é fundamental. Você se relacionar com seus iguais, porque mesmo os iguais são muito diferentes entre si. E essa diferença, essa diversidade, só agrega, só aumenta o seu grau de conhecimento. Porque, na verdade, Lucas, nós como seres gregários, né? Ubi non ius nec societas, já diz assim, né? Ou seja, onde não há sociedade não há direito e onde não há direito não há sociedade. Então, eu acho que nós precisamos, como advogados, nos irmanarmos. E uma vez irmanados, nos irmanarmos com os demais atores dessa ação total que a gente vive. Judiciário, Ministério Público, não precisamos ser inimigo. Nós estamos aí dividindo o mesmo ecossistema. Não somos predadores uns dos outros. Né? Então, eu vejo muitas vezes uma crítica assaz, intensa ao judiciário. Eu acho que tem que ser feita essa crítica. Mas eu acho que também nós precisamos entender como que a gente pode, como advogado, dizer, judiciário, para nós o problema está aqui, como é que você pode nos ajudar e como que nós podemos ajudar você? Eu acho que não basta criticar, apontar o dedo. É óbvio que se você fala de algumas mazelas, corrupção, isso aí, falta, não trabalha, isso tem que ser apontado e pronto. Né? Mas eu digo, essa questão, digamos, orgânica, né, do dia a dia, cotidiana, como eu disse para você logo atrás, há pouco, a questão, por exemplo, dessa pressão que o CNJ faz, né? Tem que decidir de qualquer jeito, isso não é certo. Então, isso a gente tem que ir no judiciário como advogados e dizer, gente, vamos estudar como é que soluciona isso. É um problema que afeta todos, né? E realmente nós fazemos parte do sistema de justiça, né, Nilde? Não é só porque a Constituição diz que o advogado é essencial à administração da justiça, né? A administração no sentido de distribuição mesmo, né? De entrega da justiça, né? Para o jurisdicionado. Na prática, né? Na prática. E esses dias um amigo, jornalista, me perguntou, escuta, tem um projeto para que a execução de honorários não obrigue, na distribuição de uma execução de honorários, o advogado não tenha que pagar honorários. Isso seja pago ao final pela parte que perder. O que você acha disso? Eu vi que ele fez a pergunta mais ou menos como se ele estava mesmo achando que era um privilégio, algo inadequado. Por que todo cidadão, quando se socorre do judiciário e tem capacidade de arcar com o ônus do processo, tem que pagar as custas iniciais, tem que pagar preparo recursal ou custas finais
E nós, advogados, por que não deveríamos? Eu disse a ele, por um motivo básico. Eu, advogado, sou necessário para a distribuição da justiça. Sem o meu trabalho, o judiciário não produz, não resolve os conflitos, não aplica o direito ao caso concreto. E todos os atores do judiciário não necessitam se socorrer do próprio judiciário para receber o seu alimento, o seu salário, ou no nosso caso, o honorário. O juiz, ao final do mês, não precisa mover uma ação contra o Estado. Antigamente até havia esse problema, né, da deteriorização das contas públicas. Hoje isso está bem cuidado no Brasil. Então, um juiz, um procurador, um promotor, um delegado de polícia, um oficial de justiça e todos os demais atores do sistema de justiça, ao final do mês, tenham a tranquilidade que o trabalho que desempenharam vai ser remunerado. E nós, advogados, infelizmente, muitas vezes, não temos essa tranquilidade. Ou porque precisamos cobrar, em cumprimento de sentença, honorários comerciais, porque a parte não vem fazer o pagamento voluntário, ou porque muitas vezes o próprio cliente não nos paga e precisamos executar uma execução de título extrajudicial, título executivo extrajudicial, precisamos apresentar ao Poder Judiciário. E não é justo que eu, que dentro do Judiciário ou fora dele prestei serviços para distribuir a justiça, para aplicar o direito ao caso concreto, tenha que pagar no início ou ao final custos para receber o meu salário, mesmo que eu perca este processo. Então, para mim, é mais do que pagar ao final, porque o seu advogado executa uma sentença ou executa que no Estado ainda não existe cobrança no processo judicial. Mas se eu executo o meu contrato de honorários, eu tenho que pagar. Não faz sentido algum. E mais do que isso, se eu executar o contrato de honorários e não encontrar bens, ou por algum motivo o valor dos honorários for decotado, for diminuído, ou seja, eu sucumbir, eu perder alguma medida deste processo, não é justo também que eu tenha que arcar com isso, porque eu estou apenas pedindo a remuneração pelo trabalho que eu já prestei dentro de um sistema de justiça, não é mesmo? Ô Lucas, eu acho que essa questão aí dá um outro podcast, que é o seguinte, né? O valor das custas. As custas processuais não podem ser um inibidor para a procura da justiça. Há estados, vou nomear aqui São Paulo, que tem custas absurdas. Absurdas. Né? Uma cliente me procurou e não pôde propor ação porque tinha que recolher 180 mil reais de custas. Que loucura. E ela não tinha nem se parcelasse, como lá permite, em 12 vezes. Eu nem sei, fiz a conta na época, ela falou, não tem como pagar. E não foi isenta. Como se fosse hipossuficiente. Então, eu acho que nós no Brasil precisamos, antes de tudo, discutir uma questão mais geral, que é o valor das custas judiciárias. Nós temos um judiciário que é extremamente caro. Se você perceber o valor do PIB e quanto o judiciário gasta do PIB, você vai ver que essa proporção é uma das maiores do mundo. E aqui não vai nenhuma crítica ao judiciário, né? Vai uma crítica ao próprio sistema que permite que isso ocorra. O judiciário é feito para uma finalidade. E não é possível que, para que essa finalidade seja alcançada, haja um dispêndio tão grande de dinheiro. Eu não estou falando aqui de valores de vencimento. Eu estou falando aqui de custo geral do judiciário. Então, eu acho que essa questão sua, que você traz, se o advogado deve ou não pagar custas, é uma questão que eu acho que deve ser verificada ou examinada depois de se examinar a questão das custas processuais no Brasil. Não se pode penalizar aquele que vai à justiça com um custo elevado. Ah, você quer ir à justiça? Paga. Não é assim, porque grande parte das pessoas que vão, embora não sejam hipossuficientes e, portanto, não vão ser isentas ou isentadas do pagamento, elas só podem pagar as custas com muito sacrifício. Então, eu acho que essa é outra questão que a advocacia deve discutir urgentemente com o judiciário, o valor das custas processuais. No estado de São Paulo, se não me engano, ou Minas, acho que é o estado de São Paulo, para cada ato que você pretende, que você pede, peticiona de
busca de bens ou construção efetiva de patrimônio, você tem que recolher para cada ato. E para mim isso é uma loucura, né? E, enfim, é um assunto que precisa ser olhado e discutido com mais calma, né? Com atenção mesmo. Newlin, caminhando para o final já, eu te dizia ali fora que eu considero que eu convivo com advogados brilhantes, com muita experiência, há 18 anos, né? Desde 2005, 2006 e de maneira mais intensa a partir de 2006. Eu estava no terceiro, quarto semestre e verifiquei que havia alguns advogados que tinham essa abertura mesmo, essa generosidade de caminhar, de conviver, de acolher jovens advogados que não eram do seu escritório, novos advogados. Foi o que aconteceu comigo. Uma das pessoas foi você, a gente conversava sobre isso. E ilustrando assim, o que aconteceu comigo foi que vocês pegaram na minha mão, você e outros advogados mais experientes, você, o Carlos Marques, o Carmelino Rezende, a Lenice Carrilho, Leonardo Duarte e vários outros amigos aqui que eu me lembro. E se Deus quiser eu vou conseguir trazer aqui para a gente conversar sobre isso. Você dizia também, o seu público, novo advogado, eu tenho essa preocupação mesmo, porque eu tive essa sorte. Eu acho que todo profissional que está começando, ou que já está 5, 10 anos de carreira, pode ter essa sorte também, merece ter essa sorte, de ter advogados mais experientes, que no meu caso foi na época da faculdade, que peguem na mão e falam, Guri, vem aqui. Advogar é isso, ser advogado é aquilo, o judiciário é isso, é assim que se porta, é assim que se comporta. E oferecer valores, e oferecer princípios para uma convivência de décadas para frente. E eu vejo que você e outros desses colegas advogados muito mais experientes, você está com 4 décadas de advocacia, tiveram de alguma forma também essa oportunidade. Você ainda jovem já era um advogado que era conhecido aqui no nosso estado. O estado também estava se consolidando, você foi um dos primeiros advogados a sair para estudar, a fazer mestrado no nosso estado. Mas eu imagino, e é isso que eu queria ouvir de você, que de alguma forma pessoas mais experientes pegaram na mão e te apontaram caminhos. Sobre o que é judiciário, você está posicionando várias opiniões aqui, várias críticas. Você de alguma forma aprendeu com eles. E também na época disseram, Guri, é importante você fazer um mestrado, a ponto de você ter chegado, jovem ainda, a uma das posições mais importantes do nosso estado. Você foi secretário de Justiça e Segurança Pública. Eu queria te ouvir um pouco a respeito disso, qual foi a importância, se foi isso mesmo que aconteceu com você. Ô, Lucas, aí na verdade houve uma certa contribuição de um aspecto histórico. Eu comecei a fazer direito em 1977. O Código de Processo Civil é de 1973 e passou a vigorar em 1974. Então havia, quando eu fiz faculdade, muitos cursos de atualização de processo. E nesses cursos de atualização de processo estavam magistrados, advogados mais antigos. Então a minha convivência com o pessoal mais experiente aconteceu já na faculdade. Então, por exemplo, num desses cursos eu conheci o Claudio Honor Miguel Alves Duarte, desembargador do nosso tribunal pelo 5º, que recentemente se aposentou. É um ícone, né? Um ícone, um exemplo para nós. Marco Antônio Cândia. E o Claudio Honor me convida para ser estagiário dele num desses cursos. Que eu fiz, porque eu vi lá que tinha propaganda, eu falei, vou me inscrever, eu preciso saber de processo. Eu acho que eu fazia o 2º ano de direito. Naquele tempo não existia semestralidade. O curso era anual. Aí eu conheci o Claudio Honor, me convidou para ser estagiário, fui trabalhar com ele. Tá? Depois saí, fui trabalhar com outro professor. E aí, então, eu pude, muito novo, ainda no 2º, 3º ano, entrar em contato com essas pessoas. Isso me ajudou muito, me ajudou demais, né? Porque isso, de certo modo, fez com que eu economizasse uns 10 anos de advocacia. Né? Catapultou. Né? Passei assim, de um estágio para o outro, num piscar de olhos. Eu fui convidado a ser secretário de Justiça, mas na verdade eu fui antes convidado a ser procurador-geral do Estado. Eu fui chamado,
isso em 1990, né? Eu fui chamado, inclusive para tirar foto, eu ia assumir o governo lá, quando o governo fosse assumir, naquele tempo o governo tomava posse em março. E aí descobriram que eu não tinha idade, que o procurador-geral do estado precisava ter 35 anos, e eu tinha 31, né? Então, Faltavam 4 anos. Faltavam 4 anos, aí o governador me chamou, o governador eleito, falou, olha, surgindo a primeira oportunidade, eu vou te chamar para ser secretário de Estado. E passou um tempo, o secretário de Justiça saiu, Augusto José Corrêa da Costa, e ele me chamou então para substituir o Augusto, ele não precisava ter 35 anos, né? E eu assumi então a Secretaria de Justiça. Na época era a Secretaria de Justiça e Trabalho. E nessa época, era recém, digamos, a Constituição é de 88, a Secretaria de Justiça ainda tinha uma aura que vinha dos tempos passados, antes de 88. Né? Então, essa aura ainda existia, embora ela propriamente, em termos de suas funções, fosse extremamente pequena. Mas eu pude ter um contato ótimo com o judiciário, né? Fazendo uma espécie de ponte entre o executivo e o judiciário, que hoje eu acho que é papel mais do Procurador-Geral do Estado, né? Mas na época isso coube pelo nome ao então secretário de Justiça. E foi uma experiência fantástica, que me trouxe também muitos ganhos, sobretudo em termos de relacionamento. É isso. E relacionamento que você construiu, provavelmente, se aproximando de algumas pessoas porque acreditava nelas, porque via nelas valores. Da outra parte, você é um jovem, numa posição importante, elas te viam muita capacidade, e viam em você muita capacidade de trabalho, valores e princípios também. Sim, e claro, era um cargo político, então se imaginava que eu ia descortinar uma carreira jurídica. Aliás, política. Você vê como um lapso aqui, lapso psíquico, me corrige, né? Imaginavam que eu ia ser, tanto é verdade que eu fui convidado a ser vice-governador, candidato a vice-governador, né? Mas eu, na verdade... Ainda bem que não aconteceu, viu, Nildo? Jamais... Para o bem da advocacia. Não, sim, eu como político seria extremamente inábil, porque além de eu ser muito direto e objetivo, né, eu acho assim que na política isso é uma coisa extremamente elogiosa. É preciso ter muita paciência, é preciso conversar muito, né? É preciso não ter orgulho, não guardar ressentimento. Esse é o bom político. E são coisas assim que, para mim, sempre foram muito difíceis, né? Não que eu seja um sujeito orgulhoso, mas o advogado em si preza por alguns aspectos assim dos quais ele não abre mão. E na política você não pode ser jamais assim, não vou abrir mão de nada, não. Tem que tentar, tem que ir por ali. Senão você não constrói, né? Na política. Não constrói. Então, eu jamais servi para ser um político. Sempre servi e quero continuar servindo para ser um advogado. Com A maiúsculo. Muito bom. E eu espero mesmo que a gente te veja aí advogando por décadas ainda, sempre com essa abertura para conversar, para ensinar e para aprender, né, Nildo? Eu já vi muitas vezes em reuniões você aprendendo, dizendo, não tinha pensado nesse aspecto, não estava olhando para este ponto e vou passar a olhá-lo e colaborar com esse ponto que eu não conhecia, né? Lucas, se você acha que sabe tudo, você passa a partir daí a saber nada. Então, se você não tiver a humildade de, em determinados momentos, dizer que você não sabia, não sabe, quer aprender, vai olhar sobre um outro lado, você se engessa e você, digamos, se petrifica, passa a ser um fóssil vivo. Isso jamais eu vou me permitir, enquanto saúde e Deus permitir, que aconteça. De modo que, para mim, esse convívio, ele é extremamente bom, porque me oxigena. Quando eu falo, eu aprendo muito, porque eu me escuto. Quando você se escuta, você tem condições de depois ir reequilibrando ou refazendo o que você falou,
Às vezes falar sozinho é muito importante. É muito para refletir, Nilly, o que você Muito. fala. Muito para refletir. Obrigado, Nilly. E o intuito mesmo dessa conversa e desse podcast, que hoje é o primeiro episódio, é ouvir mesmo a voz da experiência e, de alguma forma, transmitir para os colegas que estão começando a caminhada na advocacia o que eles podem aproveitar da experiência de outras pessoas, né? E especialmente o novo advogado, mas não só ele. Exatamente, Lucas, porque a advocacia não tem idade. A advocacia é algo eterno e todos nós, ao sermos advogados, nós somos irmãos do tempo e estamos sempre no presente, pensando, claro, no futuro e aprendendo com o passado. Muito bom. E você que curtiu a nossa conversa, siga as nossas redes sociais, compartilhe este vídeo, curta, para que o nosso trabalho, o nosso papo, ele chegue a mais e mais pessoas. Obrigado, Nilly. Sempre à disposição. Um grande abraço e um prazer enorme ter estado aqui. Valeu.